Olá, gente, boa noite. Mais um áudio ao vivo aqui da Biblioteca Sem Paredes. Eu tô vendo aqui, talvez esse áudio não saia legal, a transmissão da internet aqui não tá boa, mas eu vou tentar assim mesmo, tá? Eu escolhi fazer esse áudio nesse horário porque vamos falar de uma fobia. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Não é uma fobia comum, mas ela existe, que é a bibliofobia, que é a aversão aos livros, pode ser também chamada de desprezo aos livros, medo do livro, a desconfiança do livro. Então, ela existe. Eu sou vítima disso, eu percebo as pessoas sofrendo com isso e como estamos no século XXI, estamos tentando superar vários preconceitos, eu estou lançando aqui, essa não é uma campanha, né, mas esse apelo para que a gente pense um pouco sobre isso. Eu digo preconceito porque quando você tem uma fobia de alguma coisa, aquilo te afasta, né, dessa coisa que é alvo da sua fobia. Isso acaba gerando preconceitos. Muitos preconceitos nascem da fobia. A bibliofobia é causa de muito preconceito. Eu leio desde sempre, né, mas teve uma época que eu intensifiquei mais. Então eu ouvia dentro de casa até que se eu lesse tanto assim eu ia ficar louco. Era em tom de brincadeira, em tom de deboche, mas eu sentia uma verdade, né, quando a pessoa falava. E eu sentia que as pessoas, né, era mais de uma, falava isso com o intuito de me fazer mudar o hábito. E também ouço muito que ler é para quem não tem nada o que fazer. Ler é para quem quer fugir da realidade. Bom, é isso que eu ouço, né? E eu tô falando desse tema, ele está bem em voga. Eu estava lendo uma reportagem da revista Veja. Michael Tenfen é um colunista e ele estava falando sobre aquele episódio do menino do Acre e ele citou a bibliofobia, né? Ele até citou isso que eu ouvia, leu tanto que ficou louco, e ele até colocou assim: ler é coisa de rico e moral. E ele acredita que em muitos lugares os livros são considerados artefatos de gente doida, confusa, infeliz e esquizofrênica. Assim está na coluna dele. E eu vim percebendo isso, né? Porque na verdade assim, eu sou leitor há muito tempo. Agora, ser voluntário, trabalhar esse tema, não faz tanto tempo assim. E eu percebo que é uma coisa que a gente tem que superar. Então, o voluntariado, que a minha ideia era fazer a promoção do livro, acabou sendo também um combate ao preconceito que as pessoas têm com o livro. O convite à leitura nasceu mais ou menos dessa maneira, né? Quando eu comecei a fazer o convite à leitura, nasceu como um desafio. E algumas pessoas falavam que na transmissão da Rádio Lisboa talvez não era o melhor local. E aí eu já comecei a perceber que esse talvez não seja o melhor local. Eu acho que já partiu daí um pouco do preconceito, porque a leitura é para todos, né? Se você não é analfabeto, você pode exercer o hábito da leitura. Então, em poucos lugares a leitura ela não vai ser recomendada. Principalmente um programa que tenta desmistificar o hábito da leitura, né? Mesmo então para quem não é leitor, mesmo aqueles que não codificam a palavra, não tem letramento,
o programa seria útil. E foi com essa ideia na cabeça que eu comecei esse programa. Hoje ele está no YouTube. Se vocês digitarem convite@leitura, vai aparecer lá alguns hangouts ao vivo que eu fiz. E vocês vão perceber a dinâmica, mas eu vou falar aqui um pouco como é. A dinâmica do convite à leitura é assim. Eu convido pessoas que gostam de ler. Só que eu não quero somente falar do livro. Por quê? O livro fechado, o livro guardado, ele é uma coisa. Mas o livro lido por mim, ele acaba sendo enriquecido. Quando outra pessoa lê o mesmo livro, ele acaba sendo enriquecido, porque as pessoas interpretam de forma diferente. Então, cada vez que uma pessoa lê o livro, ele se torna maior, se torna melhor. E quando a gente consegue contextualizar com a nossa realidade, então, o livro ele se torna uma coisa maravilhosa. Até mesmo livros considerados ruins. Então eu convido as pessoas e pergunto para elas assim: que livro você está lendo agora? Ou que livro te marcou? Aí a pessoa fala: tal livro. Aí eu pego esse livro, leio também, se eu não li. E aí a gente faz um diálogo. A gente fala sobre o livro e a gente também fala sobre a pessoa que convidou esse livro. E se vocês entrarem no convite à leitura, assistir um pouco do vídeo, vocês vão perceber que não são pessoas diferentes, não são pessoas de outro planeta. São pessoas normais, pessoas como a gente, que têm as suas obrigações, né, do dia a dia, pessoas que têm filhos, pessoas que têm faculdade, pessoas que têm trabalho, pessoas que têm problemas, e arranjam um tempo para exercer o hábito da leitura. Então, o programa Convite à Leitura nasceu para combater a bibliofobia. Então, gente, existe, entendeu? Quando eu estava escolhendo o tema para fazer essa transmissão ao vivo, uma pessoa, eu estava mostrando, ela falou assim: não, mas esse tema aqui, bibliofobia, o que é isso? Então, talvez você não saiba o nome, né? Mas existe. Assim como o bullying, as pessoas falam assim: o bullying não existia na minha época. Na minha época também não existia. Não existia a palavra bullying, né? Mas o que caracteriza o bullying sempre existiu. E eu acho que a bibliofobia é mais ou menos nesse sentido. Tem uma reportagem também do Mundo Estranho, que ela colocava assim: para quem não quiser encarar o tijolo, do livro It. E aí lá dentro ele coloca assim que ele tem certeza que as pessoas não terão tempo de ler esse livro antes do filme. Mas eu achei isso um preconceito, porque o livro não se mede pela quantidade de folhas, né? A não ser que você realmente tenha algum preconceito com o livro. Tem livro que tem várias folhas, e como O Vivo Povo Brasileiro, que você, quando termina, gostaria que tivesse mais. E tem livro que tem poucas folhas, que você gostaria que tivesse menos. Então isso depende da leitura, né? E se você não tem tempo de ler o livro antes do filme, você lê depois. Será que agora você sempre vai precisar de um editor de revista para ler o livro e resumir para você? Eu vejo isso como um preconceito e vejo com preocupação, né? Teve um episódio engraçado também. Eu estava assistindo um filme, eu não estou lembrando dele agora, mas ele falava sobre preconceito racial. E estava assistindo na faculdade, algumas colegas falaram assim: eu não vejo esse preconceito aqui. Então, se o preconceito racial, né, que está tão debatido, está tão em voga, e ele é tão visceral e tão presente na nossa sociedade, não é visto por muitas pessoas, imagine a bibliofobia.
Mas mesmo que não seja visto, ele existe. E então eu faço o apelo para vocês que querem lutar contra esse preconceito, para vocês que querem ajudar esse projeto, vocês que leram um livro e queiram trocar uma ideia sobre ele, e que não importe que seja uma ligação de vídeo ao vivo, entre em contato comigo, vamos fazer essa conversa. Ok? Só isso que eu tenho para dizer hoje. Um abraço e tenha um bom fim de semana.